Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pipo TV e o vídeo de hoje, Pipo e eu queria contar pra vocês que quando o Pipo era pequenininho, ele adorava viajar e eu morava no Chile, 15 anos morando lá e a gente tinha que fazer essas viagens longas. Nós fazíamos viagens de ônibus nos primeiros anos do Pipo porque ele não gostava de avião, ele tinha receio. E como nós viajávamos muito também, as passagens eram caras, a gente viajava de ônibus. Eram 2 dias, gente, sentado no ônibus, sem parar, dia e noite. Eu pegava um colchãozinho pequenininho, pedia sempre com antecedência as poltronas da frente, deitava ele nesse colchãozinho, botava a almofadinha, a cobertinha dele ali nos meus pés, onde eu tentava pegar as 2 poltronas para me esticar nas 2 poltronas. Não era um ônibus leito, era um ônibus semi-leito, que vinha do Chile pro Brasil, do Brasil pro Chile. E assim, as nossas façanhas, eu e o Pipo aí, gente, viajando, e muitas vezes na Cordilheira dos Andes, a aduana fecha quando há muita neve. E muitas vezes a gente chega lá em cima porque eles não tinham essa comunicação, nós tínhamos que voltar para a cidade, né, que já tinha viajado 3 horas até a Cordilheira dos Andes, e tínhamos que regressar porque eles estavam removendo a neve, né? Então ela ficava bloqueada e podia ficar 1, 2 dias. Mas quando nós vinhamos de ônibus do Chile para o Brasil, era muito mais tranquilo baixar, entre aspas, tranquilo, 3 horas. Mas quando vinhamos do Brasil para o Chile, se pegávamos a aduana fechada, isso significava poder ficar 2 ou 3 dias nas montanhas, tentando encontrar uma pousada, porque havia milhões de pessoas, às vezes acumulavam 2, 3 dias, não eram milhões, milhares de pessoas, né, gente? Ali aguardando a abertura da aduana. E você imagina com o Pipo, criança, sem rotina, já numa viagem, esperando chegar ao destino, era muito difícil, muito difícil. Ele não queria dormir em outro lugar, ele chorava muito, era muito complicado e também dependendo do lugar onde ficava, podia haver falta de alimento. Então, gente, o meu amor pela minha família era muito grande, eu fazia essas viagens muito sacrificadas. O Pipo adorava a viagem em si. Ele vinha vendo filminho, né? É muito cansativo, né? Não me imagino fazendo isso hoje, nessa altura da vida, mas foi muita aventura com ele. Eu e ele passamos coisas bem difíceis juntos também nesse começo, sendo estrangeira em outro país, né? Outro idioma, outra comida. Nunca tive uma adaptação assim 100%. E o Pipo foi muito mais fácil quando a gente veio morar no Brasil, ele se adaptar ao clima, à comida, ao idioma, porque eu fazia tantas viagens na infância dele pra cá. Na verdade não eram tantas, né? Eram 2 vezes no ano, nas férias de inverno e no verão. Então no inverno era quando acontecia essas situações de ficar parada muitas horas na montanha, onde nós não podíamos fazer nada. Às vezes nem sequer tinha uma pousada próximo, não havia como se voltar. Então tinha que ficar ali dentro do ônibus 2, 3 dias. E aí começava a faltar alimento, etc. Mas era muito sacrificado as voltas quando acontecia isso. A gente já vinha rezando para que não tivesse fechado a aduana. Houve uma vez que eu vinha de Santiago para o Brasil, Pipo ali pelos seus 7 aninhos já, ele já ficava muito grande para dormir ali, então ele já começava a dormir comigo no assento. E ele dormia bem, assim, o Cristo para ele era só um balanço. Essas viagens de ônibus foram para ele eu acho que a fase que ele mais curtiu, né? Por isso ele gosta tanto de caiô, de passeios e tudo mais. Mas ele, quando chegou lá em cima, ele se agitou muito e eu nunca entendi, não soube por quê. Quando você chega a uma certa altitude, vocês sabem, os ouvidos já começam a dar aquela sensação de que ficaram tapados, né? Você começa a não se... a altitude, né? Essa pressão ali que dá no ouvido. E ele provavelmente já estava incomodado, que ele começou a botar a mãozinha, eu tentei destapar os ouvidos dele, né, com a pressão que já estava muito alto lá, já estávamos já umas 2 horas aguardando a vez do nosso ônibus fazer toda essa parte da aduana, de apresentar os documentos, e viajar de menor é realmente complicado, né, porque você tem que apresentar muitos documentos de autorização, de viagem, né, do pai e tudo mais. Então sempre demorava bastante esses trâmites, eu ali sempre carregando ele no colo, carregando ele, né, por tudo. Não tinha como estar com um carrinho ali nas aduanas nem nada.
Mas ele chorava muito, 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 a tal ponto que eu tive que fazer contato com o ônibus que estava descendo para voltar para Santiago, porque ele tava, os gritos já eram uma coisa assombrosa dentro do ônibus. Eu não conseguia acalmar ele, na aduana não conseguia acalmar ele. E foram viagens bem intensas, assim. Aí eu tive que voltar para Santiago já na descida, chegando já, ele começou a se acalmar, parou de chorar, mas ele tinha chorado por umas 2, 3 horas, assim, gente, sem parar. Conseguia dar uma aguinha para ele acalmar por uns segundos, ele voltava a chorar. Eu acho que ele estava sentindo alguma dor, teve alguma outra coisa que aconteceu ali. E aí chegando em casa muito frustrada, muito triste, porque toda a viagem foi cancelada, porque realmente ele não se acalmava, foi bastante complicado. Então foi a vez que eu não consegui concluir uma viagem com o Pipo. Não conseguimos chegar ao nosso destino, voltamos. Uma outra ocasião, gente, foi pior. Eu não sei se vocês lembram a época aqui no Brasil, houve greve dos controladores de voo, né? E quando a gente saiu, aí foi uma viagem, né, aérea, era muito mais rápido, né? 4 horas aí com escalas e tudo mais, na Argentina, então era mais rápido, mais tranquilo essas viagens, mas também ele ficava bastante agitado, as poltronas pequenas ali, né? Mas muito melhor que tá 2 dias aí de ônibus. Só que nesse dia chegamos no aeroporto, os controladores de voo em greve, desespero total, caos total nos aeroportos. Aí ele ficou muito nervoso, se agitou entre levar a mala, carregar ele, gente, que loucura. Nem sei como é que eu dava conta de tanta coisa assim. Ele também começou a chorar muito, a surtar e tudo mais. Aí nunca falta uma pessoa que vem empurrando, dá licença, me deixa eu passar, eu tenho que passar, né? As pessoas entram em pânico, em desespero, e ali com uma criança no colo, e poucas pessoas para ajudar, na verdade, nessas horas, né? Quando a gente precisa. E esse dia eu tive que pedir um Uber para voltar, um Uber para terminar a minha viagem, porque eu cheguei no aeroporto em São Paulo para poder chegar em Santa Catarina, gente, não tinha mais voo. Essa conexão São Paulo Navegantes não estava fazendo. Eu tentei ir num hotel, consegui um hotel para partir pela manhã, mas no hotel ele surtou, chorou muito. Naquela mesma noite, às 2 da manhã, eu já tive que chamar na verdade, gente, não tinha Uber, perdão, era táxi. Eu contactei um táxi, tive que gastar todas as minhas economias que eu precisava para usar no Brasil para pagar o táxi para nos levar de São Paulo a Blumenau, gente, de táxi. E era uma maneira que eu podia acalmar ele, porque aí ele estava no Caiô, já era uma coisa conhecida, já mantinha uma certa rotina. Daí a gente viajou durante aquela noite e saiu assim caríssimo, caríssimo esse Caiô. Foi o Caiô mais caro de todos, realmente, porque nós fomos de táxi de São Paulo, gente, para Blumenau de táxi. Foi uma viagem assim que não tinha como, não havia voos, não havia ônibus naquela noite, e ele estava surtando, e eu tive que tomar essa decisão. E nós chegamos no outro dia lá perto das 2 da tarde em Blumenau de táxi, gente. Então essas assim, mais umas histórias com o Pipo aí, viajando com o Pipo, surtos do Pipo, as dificuldades que a gente teve, as nossas indas e vindas do Brasil, e o mais hilário, nós terminamos vindo de São Paulo para Blumenau realmente de táxi, porque não houve maneira de ele querer passar a noite no hotel e tentar um ônibus no outro dia, ou enfim. E as empresas aéreas, claro, elas não respondem e você fica realmente numa saia justa. Pessoal, não se esqueça aí de curtir esse vídeo também, deixe seus comentários, deixe um like aí e fique com a gente aí. Vamos ver o próximo vídeo aí, domingo que vem tem novamente Pipo e eu. Um abraço no coração. Obrigada, pessoal.